Pois bem, artigo 44, agora legítima defesa, ok? Então, das quatro causas que excluem o crime, legítima defesa é a última que nós estamos analisando, ok? Nós já vimos o quê? Estrito cumprimento de um dever legal, já vimos exercício regular de um direito e estado da necessidade. Então, bora aqui agora para tão controvertida, né? Legítima defesa. Vamos lá. Artigo 44 do nosso CPM. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem, ok? Então, a legítima defesa é muito tranquilo também de nós compreendermos esse instituto da legítima defesa. Nós só precisamos fazer algumas observações. Então, nós estaremos diante de legítima defesa sempre, ok? Que você repelir injusta agressão. Injusta agressão que atinge direito seu ou direito de terceiro. E essa injusta agressão na legítima defesa, ela tem uma particularidade. Essa injusta agressão, ela não precisa ser atual. Não precisa tão somente ser atual. Você pode agir em legítima defesa, tanto para afastar, para repelir uma agressão que está ocorrendo ou uma agressão que está prestes a ocorrer. Ou seja, a legítima defesa admite que você venha repelir uma agressão que está acontecendo, ou seja, a pessoa está sendo agredida e ela repele essa agressão. Ou seja, estamos diante o quê? De uma injusta agressão atual. Ou essa injusta agressão está na iminência de acontecer. Imagine aquele caso que nós já estamos falando há umas aulas, né? Algumas aulas atrás nós já estamos falando sobre isso. Imagine que, né, dois desafetos se encontram, ok? Um de frente para o outro, imagine que se encontram em algum local. E aí um dos desafetos fala o seguinte: põe a mão na cintura e fala, agora vou acertar as contas com você. E caminha em direção da pessoa. Ou seja, ela pode, se ela for mais rápida e estiver armada, saca da sua arma e atira antes no desafeto. Agiu em legítima defesa, está repelindo uma injusta agressão. Uma injusta agressão que não estava acontecendo, mas uma injusta agressão que estava prestes a acontecer. Porque se ele não repelisse essa injusta agressão, ele seria o quê? Agredido, seria atingido e poderia ser levado à morte. Combinado? Então, a legítima defesa está caracterizada sempre que o agente, tá, afasta com os meios necessários e utilizando esses meios de maneira moderada, ele afasta, ele repele uma injusta agressão. Injusta agressão que pode estar acontecendo ou prestes a acontecer. E ele pode repelir essa injusta agressão para salvaguardar direito próprio ou direito de terceira pessoa, ok? Imagine a situação, né, do policial que está lá fazendo ronda, ok? De repente ele ouve barulho, ouve gritos no meio da mata. Quando ele se aproxima, sorrateiramente ele se aproxima, ok? E vê que há um homem sobre uma mulher, né, na tentativa de praticar um estupro, né, tentando praticar um estupro. O policial sorrateiramente chega e dá ali um chute, né? Dá uns pontapés ali para afastar o agressor da vítima. Isso caracteriza o quê? O policial vai responder por lesão corporal? Lógico que não. Claro que não. Este policial usou moderadamente dos meios que ele tinha à disposição dele, ok? Para repelir uma agressão atual em defesa de outrem. Em defesa de outrem. Ou seja, o policial saiu em defesa da vítima.
ok? Foi necessário agredir o agressor para repelir uma injusta agressão que estava ocorrendo contra outrem, contra terceiros. Então, eis a caracterização da legítima defesa. Ela é muito fácil, galerinha, de nós compreendermos, ok? Na prática, por vezes, né, os juízes têm um pouco de dificuldade de compreender a legítima defesa. Aí paira todas aquelas dúvidas, né? Paira todas as dúvidas pertinentes que existem de legítima defesa. Professora, tiro dado pelas costas caracteriza a legítima defesa? Pode sim caracterizar a legítima defesa tranquilamente. Nós não podemos ser taxativos e falarmos tiro dado pelas costas, né? Acertou o agressor pelas costas, não caracteriza a legítima defesa? Claro que caracteriza. Fala pra mim, como que bandido, como que criminoso corre da polícia? Ele está armado. Como que ele corre da polícia? Ele vai correr assim da polícia? Claro que não. Ele vai pegar a arma que ele tem em punho e ele vai correr assim da polícia, ok? Ele corre atirando contra o policial. O policial fatalmente acerta ele pelas costas, natural, ok? Não é uma situação de execução, não é uma situação de tiro encostado, ok? Aí sim, lógico, vai caracterizar, né, uma possível execução, mas imaginemos a situação do criminoso que está correndo do policial, está de costas, correndo e atirando. O policial acerta ele, né, defendendo o direito próprio, acerta esse criminoso pelas costas. Vamos dizer que isso não é legítima defesa? Claro que é legítima defesa, ok, pessoal? Então nós temos que analisar cuidadosamente o caso prático, temos que analisar a situação de fato, ok? Nós temos que analisar N fatores quando falamos em legítima defesa. Quando nós estamos falando aqui, ó, usar moderadamente dos meios necessários. A lei, ela quer dizer o seguinte, olha, esse instituto da legítima defesa não é autorizador de execução. Não é uma autorização para lesionar, para tirar a vida do outro. Não, não é nada disso. É caso para ser utilizado em última instância. Por quê? O Estado, ele não é onipresente, ele não é onisciente, ok? Ele não é onipotente. Então há situações em que o próprio policial militar, ele está o quê? Totalmente desprotegido do Estado. Então ele ou é a vida dele ou é a vida do criminoso. Então ele vai optar o que? Em repelir essa injusta agressão, salvaguardando a sua vida. Ele vai optar em repelir essa injusta agressão, agredindo o bem jurídico de outra pessoa para salvaguardar o direito de terceiro, como é o caso, como é o exemplo que nós trabalhamos aqui, de um policial que está fazendo ronda, ouve gritos, ouve barulho, sorrateiramente chega próximo de uma área verde, né, de uma mata, e vê um homem sobre uma mulher praticando estupro. O que ele faz? Ele não vai chegar nas costas do criminoso e bater, ô colega, para, isso é crime. Claro que não, né? Lógico que não. Ele vai ter que chegar de maneira ostensiva, beleza? Então, ou seja, é sim legítima defesa, tá? Então nós vamos aqui analisar o caso prático, tá? Quando estamos diante de legítima defesa e quando estamos diante o quê? De fria execução. Via de regra, estamos diante o quê? De legítima defesa, ok? Estamos diante de legítima defesa. O que significa usar moderadamente dos meios necessários? Significa o seguinte, um policial anda armado, mas se ele consegue conter, né? Se ele consegue repelir uma injusta agressão, dando um soco, dando um chute naquele que está lhe agredindo, beleza, ele não precisou sacar de sua arma, ok? Não precisou utilizar arma de fogo. Isso é meio necessário, né? Então, o meio necessário foi a sua própria força, não precisou utilizar uma arma de fogo. E moderadamente quer dizer o seguinte, evite excesso. A lei não admite excesso. A lei não deixa de responsabilizar o excesso. É isso quando fala moderadamente. Porque nós vamos ver daqui a pouquinho que o excesso, tanto culposo quanto doloso, ele é o quê? Punível, ok? O que caracterizaria o excesso? Caracterizar o excesso, ele está caracterizado, o excesso na legítima defesa, o excesso no estado de necessidade, o excesso no estrito cumprimento do dever legal, ele está caracterizado quando?
quando a situação já está sob controle, e a pessoa ainda continua a agredir o bem jurídico. O excesso se caracteriza quando a situação já está sob controle e o agente ainda continua a agredir o bem jurídico, tá? Imaginemos essa seguinte situação no policial da área verde. Ele chega, né, rapidamente, dá aí uns pontapés no camarada, no criminoso, só para tirá-lo, né, de sobre a mulher. Ele não vai ser livre, espontânea vontade, ok? Tira, e aí o camarada já está ali, já está algemado, mobilizado, tudo ok. E este policial, depois de algemar, de imobilizar o agressor, ele ainda continua o quê? A proferir chutes, continua ainda a proferir pontapés. Beleza? Já é o excesso. E esse excesso na legítima defesa, no estado da necessidade, no estrito cumprimento de um dever legal, é um excesso punível, ok? É um excesso punível. Pois bem, galerinha, quero chamar a atenção para vocês o seguinte: quando nós falamos em estado de necessidade, nós apenas trabalhamos com perigo certo e atual. Lembram? Agora, quando nós falamos em legítima defesa, nós falamos em perigo atual ou iminente. Tá? Não confundam. Estado de necessidade. Olha só que legal. No estado de necessidade, eu tenho dois bens jurídicos, ok? Os dois não podem subsistir. Para um sobreviver, eu tenho que sacrificar o outro. Então, para salvar um, eu sacrifico o outro. Na legítima defesa, eu não tenho que sacrificar um bem jurídico para salvar o outro. Eu não tenho uma situação de estado de necessidade. Na legítima defesa, eu tenho uma situação de repelir uma injusta agressão. Na legítima defesa, eu estou sendo agredido ou na iminência de ser agredido. Então, eu vou afastar, eu vou repelir uma agressão injusta. O que seria essa injusta agressão? Né? Essa injusta agressão aqui do texto de lei significa uma agressão não provocada, tá? Então, injusta agressão é uma agressão não provocada. Ou seja, do nada, de uma discussão, ocorre uma discussão, né? O sujeito A profere um soco no sujeito B. O sujeito B vai revidar. Sujeito A bate de novo. O sujeito A, que deu o segundo golpe no sujeito B, revidando o primeiro golpe que ele recebeu, ele não pode alegar legítima defesa, ok? Por que ele não pode alegar legítima defesa? Porque a agressão que ele recebeu, né, e depois revidou, não foi uma agressão injusta, foi uma agressão provocada, ok? Foi uma agressão provocada, tá? Pois bem, galerinha, vamos lá para algumas considerações e definições. Olha só, a legítima defesa é causa de exclusão de crime, que consiste em repelir injusta agressão atual ou iminente. Repelir injusta agressão de direito próprio ou alheio, usando moderadamente dos meios necessários. Não há aqui uma situação de perigo, pondo em conflito dois ou mais bens jurídicos, no qual um deles deverá ser sacrificado. Isso aqui é estado de necessidade. Ao contrário, ocorre um efetivo ataque ilícito contra o agente ou contra o terceiro, legitimando a repulsa desse ataque, legitimando a repulsa, o afastamento, né, dessa agressão. O Estado não tem condições de oferecer proteção aos cidadãos em todos os lugares, em todos os momentos. Logo, permite que se defendam quando não houver outro meio, quando não houver outro meio, ok? Então, quais são os elementos caracterizadores, pessoal, da legítima defesa? Para que exista legítima defesa, é necessário o quê? Uma agressão injusta. Essa agressão injusta, ela pode ser atual ou iminente. Essa agressão, você vai repelir uma agressão injusta, atual ou iminente para salvar direito próprio ou de terceiro. Tá? E você vai repelir essa injusta agressão atual e iminente, que pode recair sobre o direito próprio ou de terceiro, e vai fazer essa repulsa utilizando-se o quê?
dos meios necessários, tá? Sempre, galerinha, o meio menos ofensivo, o meio menos invasivo, ok? Né? E vai utilizar como esses meios? Vai utilizar moderadamente, equilibradamente, porque se houver excessos, o agente vai responder por todos esses excessos, tá? O excesso, ele é punível na legítima defesa. O excesso, ele é punível na legítima defesa. Vamos lá, então. Agressão injusta é toda agressão não provocada, é toda agressão não justificada. Só as pessoas humanas, portanto, praticam agressões. Ataque de animal não a configura, logo não autoriza a legítima defesa. No caso, se a pessoa se defender de um animal, ela está agindo, galerinha, em estado de necessidade e não legítima defesa, ok? Tá? Se você é atacada por um cão e você mata este cão, você não está repelindo injusta agressão daquele cão, porque ele é um ser irracional, ok? Então, se você mata esse cão, significa que você sacrificou o bem jurídico vida animal para salvaguardar o bem jurídico vida humana, ok? Ressalta-se ainda que animais podem atacar, olha que legal agora, ó. Agora, ressalta-se que ainda que animais podem atacar servindo de instrumento de uma pessoa para ferir outra, de modo que, nesse caso, a sua eliminação não constituirá estado de necessidade, mas legítima defesa contra o ser humano, tendo em vista que eles serviram apenas de arma para a agressão. Imagine a seguinte situação. Então imagine que um policial está andando pela rua e é atacado por um cão, né? Um pitbull. Pitbull, famoso pitbull, né? Tem que ser pitbull, tadinho pitbull. É atacado por um pitbull. O policial saca da arma e atira no cachorro, ok? O cachorro está cravado os dentes nele, ele atira no cachorro. Estado de necessidade, ok? Porque não há que falarmos que o cachorro agrediu ele injustamente. É um animal, é um ser irracional. Então, essa situação nós colocamos aqui para estado de necessidade. Agora, imagine que você, policial, vai cumprir um mandado de prisão. Entra na residência, tudo legalzinho, tudo bonitinho. Aquele, o destinatário da ordem da prisão, o que ele faz? Ele atiça o cachorro para atacar você, policial. Ele atiça. O cachorro é treinado e ele atiça o cachorro. No que ele atiça o cachorro, o cão vai e crava os dentes em você e você mata o cão. Nessa situação, você não agiu diretamente contra uma ação do animal. Você agiu, né, contra uma ação do dono do cachorro que o atiçou para pegar você. Compreenderam a diferença? Então, nessa segunda situação, quando o animal ele é utilizado como um instrumento para a agressão, vai caracterizar a legítima defesa a morte deste animal. Quando esse animal não é utilizado como instrumento da agressão, ok? Aí nós estamos no campo do estado de necessidade, tá? Muito bem. Agressão atual ou iminente. Isso aqui não tem segredo, né, galera? Atual é aquela que está acontecendo, presente, né? Iminente é a que está prestes a acontecer, um futuro agora, um futuro imediato. Diferentemente do estado de necessidade, a legítima defesa admite-se duas formas de agressão, atual e iminente, ou seja, admite-se em dois tempos, na verdade, né? Presente e futuro imediato. Não é possível haver legítima defesa contra agressão futura imediata, ok? Tornando-se forma imponderável de defesa. Ou também agressão passada, que configura autêntica vingança. E nem tampouco contra meras provocações, ok? Não há que nós falarmos em agir de legítima defesa contra meras provocações, pois justificaria o retorno ao tempo do famigerado duelo. Lembra da época, né, do duelo? Ok? Então, olha só.
A legítima defesa, ela ocorre em que momento? Momento presente e futuro imediato, galerinha. Aquele futuro assim coladinho com o presente, tá? Aquele futuro mais distante, aquele futuro imediato, não cabe legítima defesa. Porque do contrário, nós entraríamos na seguinte situação. Olha só, você discute com alguém em uma roda de bar e a pessoa fala, vou lhe matar. E olha, um dia eu pego você, um dia eu mato você. Ok, beleza. Um dia eu mato você. Um dia, vai saber, amanhã ele já esqueceu dessa briga. Aí você vai até a sua casa, você pega uma arma, volta e atira naquele cidadão. E fala legítima defesa. Por quê? Perigo iminente. Não, não é perigo iminente. Isso é um perigo futuro imediato, futuro lá longe. Bom, então não vale legítima defesa nem para este futuro mais distante, nem tampouco para o passado, tá? Quando você age assim em relação a uma situação do passado, é uma questão de vingança, né? A gente já está se vingando, ok? Exemplo. Aqui é um exemplo, galerinha, exemplo de perigo iminente. O avanço do inimigo na direção do outro, carregando o revólver na cintura e proferindo ameaças de morte. Autoriza, claro, a reação. Aí é um perigo iminente. Aguardar que o agressor saque e dê o primeiro disparo é contar com a sorte, né? Já que o único tiro dado pode ser certeiro e mortal. Como regra, é inadmissível a legítima defesa contra atos preparatórios do delito, né? Pois não se poderia falar em atualidade ou iminência, embora casos excepcionais seja possível, ok? O que significa isso? Significa o seguinte, olha só, quando eu estou com a mão na arma, né, me dirigindo até meu inimigo e proferindo palavras de ameaça, eu estou nos atos preparatórios, eu ainda não estou nos atos executórios. Ato executório é quando eu começo a efetuar os disparos. Então, via de regra, não admite legítima defesa contra atos preparatórios. Claro, nós já vimos até que os atos preparatórios, via de regra, não são puníveis, não é mesmo? Mas, excepcionalmente, numa situação dessa, ok? Vai admitir, sim, a legítima defesa, ok? Então, vamos lá. Agressão a direito próprio ou de terceiro. Tal como no estado de necessidade, somente pode invocar a legítima defesa quem estiver defendendo o bem ou interesse juridicamente protegido. Os bens juridicamente protegidos são vida, patrimônio, liberdade, integridade física, liberdade e dignidade sexual, ok? Aí aqui, a título de exemplo, alguém bate no suicida para impedir que ponha fim à sua vida. Ou ainda aquele que avista uma pessoa sendo espancada e agride o agressor para livrar a vítima da agressão, ok? Então é sim uma legítima defesa. Você pega e empurra o suicida para trás, né? Para que ele não se jogue de determinada altura, de determinada ponte, de determinado prédio, tá? Então você, com esse empurrão, você causa lesão corporal a ele. Você não vai responder por isso. É legítima defesa em favor de um direito vida de terceiros, tá? De terceiro. Vamos lá. A repulsa com os meios necessários são os eficazes e suficientes para repelir aquela agressão, causando o menor dano possível ao atacante. Ou seja, são os menos lesivos colocados à disposição do agente no momento em que sofre agressão. Então, no momento que o agente sofre agressão, por vezes, ele tem a opção de optar por um objeto menos lesivo para repelir a justa agressão. Por vezes, o policial pode optar por um pedaço de madeira e arma de fogo. Ele vai optar pelo pedaço de madeira. Por vezes, o policial não tem essa opção. Então, ele vai optar pela arma de fogo, vai repelir a justa agressão com arma de fogo e aí sim, ele não vai responder pelo crime, vai consistir a legítima defesa. Ok? Aqui eu coloquei, ó, se o sujeito tem um pedaço de pau a seu alcance e com ele pode tranquilamente conter agressão, o emprego de arma de fogo revela-se desnecessário. E se for empregada, pode até caracterizar, galerinha, o excesso, tá? Então, olha só, uso moderado.
É o emprego dos meios necessários dentro do limite razoável para conter a agressão. É a razoável proporção entre a defesa empreendida e o ataque sofrido no caso concreto. Se o meio fundamentar-se, por exemplo, no emprego de arma de fogo, a moderação vai basear-se o quê? No número de disparos efetuados para deter o agressor. Não se trata de um conceito rígido, pessoal, fechado, engessado, ok? Nós vamos depender das qualidades e da estrutura física, né? Do agressor e do agredido, né? Imagina que nós tenhamos lá um agressor franzino, pequenininho, miudinho, fraquinho. Pô, um disparo já é capaz de contê-lo. Agora, se você tem um criminoso robusto, forte, saudável, talvez um disparo não seja o suficiente para imobilizá-lo, ok? E lembre, na legítima defesa, nós não estamos autorizados a tirar a vida, nós não estamos autorizados a matar, nós vamos efetuar disparos para paralisar o agente que nos agride, tá? Então, olha só, como ponderar o número de golpes de faca que serão suficientes para deter um atacante encorpado e violento? Não há como nós fecharmos uma interpretação em relação a isso. Não há como nós fecharmos, engessarmos, enrijecermos uma interpretação em relação a isso. Nós temos que ver as condições do agredido e temos que ver as condições do agressor, ok? Nós temos que ver o preparo físico, né? E preparo técnico do agressor e o preparo físico e preparo técnico do agredido, né? Daí, porque a liberdade de apreciação é grande, restando ao magistrado valer-se de todo o bom senso possível a fim de não cometer injustiça. E olha que por vezes falta bom senso, viu, galerinha? Pois bem, agora vamos lá falar dos excessos que eu tanto comentei com vocês, né? Então vamos lá, excesso culposo e excesso excusável, tá? Que é o excesso desculpável. Olha só. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato, se este crime for punível a título de culpa. Quando que o agente se excede, galerinha, culposamente? Quando ele não está prestando atenção na quantidade de golpes, né? E no uso dos não presta atenção na quantidade dos golpes, ou seja, ele não se atenta se ele está ou não está usando moderadamente dos meios de que dispõe. Então ocorre o excesso culposo quando o agredido repele injusta agressão e não presta atenção, não se atenta se ele está ou não utilizando moderadamente dos meios necessários para repelir a injusta agressão. Parágrafo único. O excesso excusável. Não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa, desculpável surpresa ou perturbação de ânimo em face da situação. Ou seja, por vezes, o agredido ele é tomado por uma emoção, ok? No momento de repelir essa injusta agressão. E essa emoção o deixa cego. E ele acaba o quê? Praticando o excesso. Quando estivermos diante dessa situação, não vai ser punível o excesso, ok? Não vai ser punível o excesso. Vamos imaginar a seguinte situação. O policial, ele já está habituado, ele já está preparado, ok? Para enfrentar situações, né? De dificuldades, de perda, de morte, no dia a dia do seu trabalho, ok? Ele está habituado já, né, infelizmente, a ver uma mãe chorar a morte com seu filho, está habituado a surpreender, né, pai espancando, estuprando filho, e é por aí vai. A gente acaba cauterizando um pouco a sensibilização da gente, porque no dia a dia vê muito dessas tristezas, né? Beleza. Agora imagine que o policial chega em casa e vê um criminoso, né, espancando a sua filha e espancando a sua esposa. Gente, ele vai ser tomado de uma emoção que é impossível o Estado querer punir o excesso na repulsa dessa agressão, ok? Então, é o nosso caso aqui do artigo anterior. Tá? Agora o excesso doloso para nós finalizarmos, tá? E os elementos não constitutivos do crime. O excesso doloso diferente do excesso culposo. No excesso culposo, olha que legal.
Olha que legal, muito bacana. No excesso culposo, o agente se excede, ele extrapola o uso moderado dos meios, mas ele não prestou atenção que ele extrapolou, ok? No excesso doloso, não. No excesso doloso, o agressor repele a injusta agressão. Tem ciência que o agressor já está sob controle e ainda assim ele continua com as agressões. Aí esse excesso é desejado, esse excesso é intencional, esse excesso é doloso. Então ele responde por esse excesso, ok? O juiz pode atenuar a pena ainda, quando punível o fato por excesso doloso, tá? Vamos lá. Elementos não constitutivos do crime. Artigo 47. Olha só, em relação, tá, a essas situações, deixam de ser elementos constitutivos do crime. Deixam de ser elementos que constituem o crime. Ou seja, não é levado em consideração, primeiro, a qualidade de superior ou de inferior, quando não for conhecida do agente, ok? A qualidade de superior ou de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão. Então, quando a ação é praticada em repulsa à agressão, todos esses fatores aqui, ok? Que caracterizam crimes próprios e autônomos do Código Penal Militar, eles não serão levados em consideração, tá bom, galerinha? Com isso nós finalizamos então, tá? Causas que excluem o crime do artigo 42, belezinha? Agora nós vamos para o bloco de questões, ok? Vamos lá resolver muitas questões de legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício irregular de um direito. Espero vocês já no bloco de questões. Um forte abraço, grata satisfação de estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade de poder compartilhar esse conteúdo aqui, teoria do crime, que para mim é a menina dos meus olhos, né? Do direito penal, teoria do crime. Forte abraço, galera, bons estudos, já nos vemos novamente, ok? Tchau, tchau. Clique like.